Olá, professor Cristóvão. É um grande prazer estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, que é liderança. E o tema do artigo que eu vou falar é Capacitando-se e Formando Líderes. David Urich, que é um autor de The Leadership Code, ele foi palestrante no Fórum Mundial de Liderança e Alta Performance, e ele veio propondo uma reflexão sobre o desenvolvimento de líderes inspiradores. E ele começou com uma frase muito interessante, que eu gostei muito, que foi a seguinte: liderança não tem a ver só com quem somos, mas com o que os outros vão conseguir por causa de nós. Então isso já começa com uma responsabilidade grande nossa como líderes, né? O que nós podemos fazer na vida das pessoas que trabalham conosco? O que a gente pode contribuir? Então eu acredito que para a gente ser líder, a gente precisa pensar bastante, porque nós estamos trabalhando com gente e pessoas que precisam se melhorar a cada dia, né? E o professor da universidade, que é o David, ele falou sobre a liderança criando um valor, né, ao afetar os seus grupos de interesse, que são os stakeholders. Então, em resumo, ele fala sobre os clientes. Além de construir o relacionamento com as contas principais, o líder deve ter em mente que os funcionários, eles têm que ter boa opinião sobre a empresa, para que os clientes também tenham. Querendo ou não, os funcionários, eles passam isso para os clientes. Se eles não têm uma boa impressão da empresa, os clientes não vão ter, porque eles conseguem transmitir isso no dia a dia. Isso é uma grande verdade. E para os investidores, a liderança ela molda a qualidade dos lucros, né? Que leva à confiança desses investidores. Então, eles precisam ter uma confiança para poder ver que aquela empresa realmente ela vale a pena, né? Então, eles ficam preocupados com a qualidade dessa liderança a cada dia, qual que é a imagem da liderança que a gente passa. E para a comunidade, né? A liderança ela deve estar atenta à reputação da empresa, né? É dada pelo modo como vive os princípios e os valores e pela sua capacidade de criar oportunidades, né? A liderança ela é fazer, ela não é só falar. Então, para os parceiros, a gente precisa também criar alianças, né? O líder precisa ter alianças com os parceiros, porque futuramente o parceiro ele precisa lembrar que aquele líder foi um cara realmente que valeu a pena, né? Que vale a pena investir naquele líder daquela empresa. Então os parceiros precisam sempre lembrar da gente com bons olhos. E eu acho que dentre todos esses, eu acho que funcionários é o mais importante, onde ele fala que é preciso compromisso com os funcionários. Compromisso, uma palavra forte, pois o líder ele representa o que os funcionários vão se tornar, né? As pessoas elas têm no líder como um exemplo, então nós precisamos ser exemplo para os nossos funcionários. Não adianta a gente falar as coisas e não fazer, não dar exemplo, né? E para os gerentes de linha, eles criam um conjunto de capacidades organizacionais, né? E tem também responsabilidade sobre o desenvolvimento da liderança. Com certeza, esses gerentes precisam ter essa linha de liderança bem clara na mente deles. E nós temos umas tendências também em liderança. O David, ele fala dessas tendências. Ele fala de duas tendências. A primeira é a transição do foco sobre um líder. Ou seja, o indivíduo para o foco na liderança. Ou seja, quando o indivíduo ele lidera bem, ele consegue ultrapassar limites, ele faz aquele time melhorar a cada dia mais. Quando ele entra na empresa e está de um jeito, e ao sair daquela empresa ele deixa de outra forma aquela equipe, ou seja, melhor, isso não tem preço. Eu acho que essa primeira tendência, né, que é a transição do foco sobre um líder, ele diz respeito à liderança que você constrói. Qual a liderança que você está construindo nessa empresa, independente se você vai ficar ou não? Qual?
Já parou para refletir sobre isso? E a outra tendência é a transição do interior para o exterior, ou seja, qual a imagem que eu tenho de líder que eu estou passando da minha empresa para as pessoas. Ele fala de um case da Apple e da Microsoft, onde quando o Steve Jobs da Apple precisou afastar da empresa, os preços das ações caíram em 20%. Já quando Bill Gates aposentou-se da Microsoft, nada aconteceu. Por quê? Porque os investidores já tinham a confiança daquela liderança. Aquilo já estava na mente deles que era muito boa, muito mesmo. Isso é o que mais importa. E uma coisa bem importante que David falou, que ele falou assim, uma marca leva consigo uma identidade. E quando se fala em marca de liderança, fala-se na criação de líderes dentro da empresa, com o objetivo de criar valor de mercado, ou seja, nós somos responsáveis em criar líderes. Não adianta a gente ser líder sozinho, nós precisamos criar líderes. Para a gente criar, a gente precisa ser exemplo. Então, quando a gente constrói uma marca de liderança, através disso, a gente precisa desenvolver um capital humano para que isso aconteça, né? Então, a gente precisa ser estrategista, ser gestor de talentos e executor. Então, as pessoas querem isso, elas procuram isso na gente, né? As pessoas querem sempre serem desenvolvidas. Quando elas entram numa empresa, elas têm dificuldade de às vezes saber o foco que elas estão, e nós como líderes precisamos colocá-las no caminho certo. Precisamos escutá-las, precisamos ser coaching mesmo, né? Acredito eu que hoje o desenvolvimento das empresas está nessa linha, né? Esse desenvolvimento precisa ser trabalhado em coachings. As pessoas precisam se desenvolver, né? Através de credibilidade, de respeito, né? A gente precisa escutá-las e ver onde que nós podemos ajudá-las naqueles momentos que elas têm altos e baixos. Então a gente pega, mostra para elas que elas são capazes, que elas podem se desenvolver, e nós também como líderes precisamos procurar cada dia mais conhecimento, a informação. Nós nos desenvolvemos para desenvolver pessoas. Acredito que eu deixo aqui um recado que é de suma importância. No final, David fala que se a empresa quer ser conhecida pelo atendimento ao cliente, os líderes deverão prestar contas pelos níveis de serviço que oferecem. Então, nós líderes precisamos ser exemplo do serviço que nós fazemos através dos nossos funcionários, dos nossos liderados. Acredito muito nisso, e nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Muito obrigada e até a próxima.